Agora, gente, eu quero trazer um pouquinho de economia aqui para o nosso debate, porque o Fundo Monetário Internacional elevou de 2% para 2,5% ao ano a previsão de crescimento médio a médio prazo para a economia brasileira. A estimativa consta no relatório anual do organismo sobre o Brasil. Em maio, o FMI tinha emitido um comunicado preliminar informando que elevaria a projeção de médio prazo para o crescimento do Produto Interno Bruto. Nós preparamos uma ilustração aqui para que você possa entender, então, essa situação. Em julho de 2024, o crescimento previsto é de 2,5%, falando no médio prazo. No relatório de 2023, crescimento de 2%. Para o final de 2024, a expectativa é de que o crescimento seja de 2%. Como é que nós podemos traduzir esses números aqui para a nossa audiência, Alan Gani? Olha, essa revisão no crescimento econômico, Evandro, é motivada principalmente pelo aquecimento no mercado de trabalho. Então, houve uma queda na taxa de desemprego, as pessoas estão mais empregadas, houve, de fato, um aumento da massa salarial e isso potencializa mais consumo, o que dá um crescimento econômico maior. Agora, mesmo 2,5%, indo de 2% para 2,5%, é um crescimento muito baixo frente ao potencial que o Brasil tem. Vamos lembrar que quando houve o boom das commodities, o Brasil crescia a taxas de 5%, 6%, né? Ajudado, claro, pelo cenário internacional favorável. Então, quando a gente fala em 2,5% e frente a todas as crises econômicas que ocorreram recentemente, pandemia e as crises do governo Dilma, essa recuperação da renda ainda é muito pequena no Brasil. Você concorda, Piperno? Eu concordo com o fato de que o Brasil deveria realmente se preparar, se estruturar para voltar a uma média de crescimento muito maior. 2 e pouco é uma coisa... Veja, a economia mundial ela continua em crise desde 2008, essa que é a verdade. Tirando os Estados Unidos, você pega, por exemplo, o que acontece na Europa e outras regiões do mundo, o Japão, por exemplo, lá, enfim, não cresce mais há muito tempo. Então, a média de crescimento, ela realmente diminuiu muito. De qualquer forma, o Brasil tem potencial para avançar muito mais que isso. Agora, veja, eu acho que aqui no Brasil, alguns sinais importantes têm sido dados. O Brasil, nesses 2 últimos anos, ele cresce aí em torno de 3%. Esse ano, não acho que vai ficar longe disso. As projeções para crescimento em 2024, elas estão sendo renovadas para cima todo o tempo, felizmente. Como ela disse, o mercado de trabalho está mais aquecido, a massa salarial aumentando, tudo isso aí no torno de crescimento. Nesse mês agora, esses números que saíram sobre varejo, eles apontam sim uma expansão importante no mês de maio. Então eu acho que assim, os sinais, eles são levemente positivos. Nada para sair soltando fogos. Agora, eu acho que o Brasil realmente tem que buscar mais. O ministro da Fazenda fez uma manifestação sobre esse dado apresentado aí pelo FMI. Vamos acompanhar. Um excelente relatório do FMI. Os economistas falavam que o PIB potencial do Brasil, quanto que o Brasil podia crescer ao ano, era 1,5%. Isso quando o presidente Lula tomou posse. Tem 1 ano e meio. Era 1,5%. E nós falamos, não é verdade isso, nós vamos mostrar que não é verdade. O FMI, o famoso bicho-papão, né? O FMI hoje aumentou, no relatório deles, o PIB potencial do Brasil de 2% para 2,5%. Pô, não é possível que o FMI agora tenha virado o quê? Heterodoxo? Virou o quê? É o FMI. Está dizendo que o PIB potencial do Brasil é 0,5 ponto percentual a mais, de 2% para 2,5%. O Gani, ele acabou usando a referência errada ao dizer que o PIB potencial era de 1,5%. Uma coisa assim, PIB potencial é dado utilizando todos os fatores de produção que tem o Brasil, sem ociosidade, o quanto que a economia brasileira conseguiria crescer. E a gente está falando em algo em torno de 4%. Né? Agora... A controvérsia. Agora, 2,5% é o quanto efetivamente vai crescer. Esse é o ponto. Ele faz uma confusão. Agora, eu poderia falar, olha, é fake news. Não, ele não é economista, ele tem um descuido ao falar disso. As pessoas cometem esse tipo de erro. Eu não vou criminalizar, falar é fake news, tem que ser processado. Não faz sentido. Porque as pessoas cometem... Eu só estou ilustrando isso para mostrar que muitas vezes as pessoas falam besteira
E não tem intenção de prejudicá-la. Ele fez uma confusão conceitual ali. Eu já li, e não faz muito tempo, muitos economistas que dizem que o potencial de crescimento do Brasil, que 3% de expansão já está acima do potencial de crescimento do Brasil. Muitos disseram, opa, eu pego um monte aí, trago segunda-feira eu não vou estar aqui, mas... Não, assim, e o fato... agora, de qualquer modo, Piperno, é muito difícil estimar o PIB potencial, porque é uma estimativa, você não tem, né, cada um faz uma estimativa. Você pode falar que é 3, 4. Agora, ele faz uma confusão conceitual. Quanto vai crescer com o PIB potencial? São duas coisas. Eles são extremamente moderados em relação ao PIB potencial. Eu nunca vi ninguém dizer algo acima de 3. Há muito tempo eu não vejo isso. E, da mesma forma que as projeções, elas são mais modestas ainda. Eu cito isso toda hora aqui. Fala, Segré. Eu lembro, o FMI às vezes dá previsões que estão longe da realidade, mas é muito melhor uma previsão para mais que uma previsão para menos. Eu lembro no começo de 2022, o FMI projetava um crescimento de 0,3% e foi 3% também. Então, são, além do mais, previsões que podem mudar com alguma variável que possa ser mexida no meio. Eu estou de acordo que o potencial de crescimento do Brasil é fantástico, tem tudo para crescer. O único dado que o governo lamentavelmente não presta atenção, e é contrário a ele mesmo, e ele não se toca, é que se tivesse um controle fiscal melhor, seria muito melhor, até por uma questão muito simples. Quando o governo gasta mais do que arrecada, precisa de financiamento, isso aumenta a dívida, mas alguém tem que financiar isso. E quando o mercado financeiro atribui um valor para o financiamento do Estado, ele está tirando recursos para financiar o setor privado. Então isso contraria, de fato, um crescimento. E por quê? Porque o governo paga uma taxa de juros para bancar um gasto. Quando o privado toma empréstimos é para bancar um investimento. Então essas diferenças permitiriam que o Brasil crescesse muito mais, mas o próprio governo conspira contra essa política. 5h48, pessoal da rádio, rápido intervalo para vocês, hein? Daqui a pouco espero vocês de volta. Ô Zé Maria Trindade, você acha que o governo está jogando contra si mesmo ao não buscar esse ajuste fiscal? O ajuste fiscal ele é necessário para a contenção ali do poder público, inclusive, de investimentos, né? Se não houver uma contenção ali nas chamadas despesas obrigatórias, isso que está arrebentando o Brasil. O serviço da dívida, previdência, folha de pagamento e gastos obrigatórios. E não sobra nada para investimentos. E o gasto bom não é com folha de salarial, o gasto bom é com investimentos. Isso produz o aquecimento da economia. Eu me lembro do Paulo Guedes falando do FMI como um azarão. O FMI erra muito, né? E fechou o escritório aqui no Brasil, para se ter uma ideia. E que tipo de previsão e como os profissionais podem trabalhar com dados para fazer previsão? Mas, de qualquer maneira, né, eu acho uma vergonha para o Brasil, um país com esta potencialidade, com esta força, né, ficar satisfeito com o crescimento de 2%. Eu acho pouco demais para a potencialidade do Brasil. Mas, de qualquer maneira, o Paulo Guedes tem razão. O FMI sempre errou muito e não é muito confiável nessas previsões, não.